Ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que, se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. Olha, é uma fala rara hoje no STF, tá? A fala dela, obviamente, fala da eleição de 2022, e se eu puder, obviamente que é uma fala muito clara, eu acho que todo mundo entendeu, digite 1 se você entendeu o ponto dela, tá? Eu não entendi, me explique. Quer que eu explico? Uhum. Eu vou explicar. Ela estava dando uma liminar, provavelmente por algum tipo de medida de derrubada de perfil durante o período eleitoral, tá? E ela disse que ela está acompanhando ali o relator, né? Então, sim, ela está acompanhando o voto majoritário. Ela devia estar falando ali com, então, o Alexandre de Moraes, que estava ali, acho que ainda está no comando do TSE. O que ela está tratando ali, senhor Junito? Ela está avisando, eu não vou alterar minha decisão aqui, e o que eu vou falar agora não obsta em nada, vamos dizer, meu voto favorável à decisão. Porém, eu me preocupo demais com o estabelecimento da censura no Brasil. Nós temos uma Constituição, a Constituição garante a liberdade de expressão, tá? Mas ela coloca que o caráter daquele momento político até o dia 31 de outubro de 2022, período do segundo turno da eleição, era um caráter excepcionalíssimo. Não sei se você entende. Havia um caráter excepcionalismo se mudado o momento em que a gente vivia. O momento em que a gente vivia era o momento em que as urnas estavam sendo alvo de questionamento, e já que estava sendo questionada, havia uma fraude que poderia estar acontecendo, né? Esse é o argumento que os bolsonaristas usavam, e com base nesse argumento de fraude, eles poderiam falar que a eleição não funcionou e fazer o que fizeram. Foram para frente de quartéis, pediram um golpe de Estado, e o Bolsonaro quis fazer uma minuta para um golpe de Estado para ir e fechar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então havia esse entendimento, qualquer pessoa inteligente que acompanhou o processo naquele momento sabe que havia esse perigo, que essa é a estratégia que o bolsonarismo estava tratando. Era óbvia, não é que é uma estratégia muito sofisticada, ela era muito clara. Ela se preocupava que, veja só, essa censura do momento excepcionalíssimo pudesse continuar depois. E ora, continuou depois. Por isso que, assim, eu tento explicar as coisas na complexidade delas. Havia uma guerra faccional ali no Brasil. Essa guerra, tá, que era a tentativa de um golpe de Estado do bolsonarismo e ao mesmo tempo a manutenção do poder estabelecido num regime democrático, aqui que a gente coloca uma democracia relativa, essa briga, ela teve seu ápice, seu auge nas eleições. E aí naquele mês, um mês e meio após as eleições. Depois do Bolsonaro sair do mandato, ele não tem mais nenhum poder formal na República. Portanto, vamos dizer, as medidas excepcionalíssimas tomadas pelo tribunal deixam de fazer sentido. Mas o que o tribunal faz? Começa a apoiar o PL 2630, porque o que vem a ser o PL 2630 do Orlando Silva? Era um projeto de lei que formalizaria o regime excepcional, entendeu? Você entende o que eu tô falando? Eu tô falando claro. Galera, vocês estão entendendo?
O PL 2630, ele cria uma formalização do ponto de vista do controle das redes sociais, da censura imposta naquele momento excepcional. Para sempre. Ok? Contra todo mundo. Erga omnes. Contra eu, contra você que tá vendo, contra todo mundo. E a outra coisa é a manutenção do inquérito. E criação de instrumentos, vamos dizer, perenes na democracia, né? Para que os agentes políticos possam ter sempre esse poder. Tá? Então, tudo foi feito para manter isso. E aí, ao 8 de janeiro, o 8 de janeiro é muito importante para isso, porque ele cria a justificativa histórica para a continuidade disso. Porque 8 de janeiro o Bolsonaro perdeu, mas olha, houve uma tentativa aqui. Por mais que eu acho que eles não vão conseguir comprovar, vamos dizer, que o Bolsonaro esteve por trás do 8 de janeiro. O Bolsonaro estava por trás da minuta do golpe, de todas as outras coisas que aconteceram antes. 8 de janeiro? Não sei dizer, tá? Então aqui eu coloco isso para vocês. Eles vão para cima da censura e do estabelecimento desses superpoderes dali em diante. E aí o que a gente passa a viver não é mais a ameaça de um golpe bolsonarista, porque não há ameaça nenhuma de golpe bolsonarista mais. O que há, entretanto, é uma hiperconcentração de poder no Alexandre de Moraes e no STF. Aí a destruição do marco civil da internet. A diminuição das liberdades civis, a começar pela liberdade de expressão. Portanto, é um regime democrático relativo que está sendo montado aqui. E aí, eis a pergunta que qualquer bolsonarista pode fazer. Só que se um bolsonarista honesto, Júnior, o que o bolsonarista honesto, que não nega que houve a tentativa de golpe do Bolsonaro, a resposta dele deve fazer é o seguinte: entendi. Você então evitou um golpe do Bolsonaro para que você desse o seu golpe? Isso um bolsonarista honesto poderia argumentar. Só que não é isso que eles argumentam. O argumento dos bolsonaristas é: olha só, viu que deu? Entendi, eu teria que aceitar o golpe do Bolsonaro, é isso. Eu tinha que aceitar a minuta dele lá, que ele subiu no caminhão de som naquela manifestação paulista e não negou. O Bolsonaro falou: isso aí tá dentro da Constituição, dá pra fazer, tá nas 4 linhas aí. Não tava não. Isso aí era um ato que você ia fazer, era um decreto que seria, vamos dizer, não à toa não era constitucional, que você precisou fechar. Seu objetivo era fechar o apoio dos militares, né? Você não teve, você não foi atrás de obter maioria no Congresso, foi obter maioria nas Forças Armadas. Então, óbvio que houve a minuta, óbvio que houve a tentativa. Então um bolsonarista honesto não poderia negar isso. Ele não nega, então assim, não, Bolsonaro quis o dele, mas vocês também deram o seu. Esse é um argumento bom. Agora, argumentar, fingir que não aconteceu nada, tipo o Paulo Figueiredo indo no Tucker Carlson, não, era só um jornalista conservador. Isso é fazer os outros de trouxa. Se você que está nos assistindo quer ser feito de trouxa, e quer ouvir um lado, e quer só tomar lado, fique à vontade. Aqui não é o lugar para isso. Porque aqui a gente se coloca na posição de um cidadão que não quer nem tomar censura do Alexandre de Moraes, e também não quer tomar golpe do Bolsonaro, porra. E não quer ser administrado pelo Lula. Se você quer essas 3 coisas, eu sou inimigo do Lula, eu não quero tomar golpe do Bolsonaro, e eu não quero tomar censura do Alexandre de Moraes. Pô, tua posição é muito difícil, porque você é menor do que os 3, sacou? Esses são hoje as 3 maiores forças políticas do Brasil. O bolsonarismo, o petismo e essa força do TSE, essa força burocrática aí do TSE não, desculpa, do STF. Como você enfrenta isso, Junito? Como você lida com isso? Eu não quero o golpe do Bolsonaro, não. Então, parceiro, você não quer o golpe do Bolsonaro, você tá a favor do Lula, mas eu não tô a favor do Lula. Como é que eu faço? Não, mas eles ficam te forçando a ser. Não, você tá assim! Tá sim. Você tá assim! Você tá assim! Você tá a favor do Alexandre. Exato. Tipo, não tô! Agora, não tô, cara. Você tá assim! E se você critica o Alexandre de Moraes, aí vem um petista. Você é um golpista. Você é um golpista. Fascista. Internacional fascista. Você é parte do fascismo internacional, da organização fascista internacional, da internacional fascista. Pô, você que tá nos assistindo, você sabe que isso não é razoável. Você sabe que isso não é argumento. Assim, não há razoabilidade nenhuma. Então, se você quer ter uma posição séria como é a nossa, você vai ficar explicando o que eu tô explicando. E eu acho que nossos programas, e hoje as nossas lives crescem, elas têm um fator... É meio arrogante eu falar, é educativo, né? Mas assim, a gente ajuda a esclarecer e colocar na mesa o problema. É que mais ninguém fala isso. Não? O bolsonarista, ele não pode acusar que realmente teve golpe. Todo mundo sabe que teve golpe. Eles têm que fazer de sonso que não teve. Não, que golpe, que minuta. Porque perde like. A gente não tem por que perder like. A gente vai perder like mesmo. Já perdeu bastante like. Não tem problema. Sim. E os petistas não vão assumir que tá tendo uma tentativa
uma ditadura do judiciário? Não, eles apoiam. Exato. Eles apoiam. Eles estão apoiando o PL 2630. Eles estão, assim, o Musk arrumou uma briga com o Alexandre de Moraes. Por que diabo a mulher do presidente da República veio a público se manifestar? Aí, olha, a Globo, que tá na folha de pagamento do PT, também entra na guerra. Por quê? Olha só, esse aqui é o desejo mais... Esse aqui é um perfil de esquerda. Um perfil desses participa de cancelamentos e tal. Aqui, isso aqui é exatamente o que eles pensam. Aqui, ó. Ó, eu tô quase sendo a favor do Brasil realmente virar uma ditadura. Já que somos acusados disso, bora prender a extrema-direita inteira, fechar o X, a Jovem Pan, perseguir todo mundo com camisa verde e amarela, torturar a galera da Papuda, proibir Tesla e Starlink. Fechar todas as igrejas evangélicas, colocar pastores em praça pública e colocar o Xandão de vista do Lula. Perfeito. Nem vai alegar. Coloque, JP e igrejas evangélicas aqui. O que tem a ver com toda essa treta? Assim, obviamente que ele vai alegar que isso aqui é um post jocoso, mas o que eu posso contra-argumentar não, é jocoso, ele está tirando uma onda, mas vamos lá. Estão tentando fechar o X? Sim, olha, veja só, há um despacho sobre isso. A Jovem Pan foi alvo de uma tentativa de fechamento no ano passado bem clara. A AGU, inclusive, se pronunciou recentemente, né, contra a Jovem Pan. Tá? Vamos lá. Igrejas evangélicas. Se não fosse a força delas, já estariam lascadas. Só que o PL 2630 versa sobre discurso que é feito por pastores e que vão poder a voz deles. Tentativa de taxar as igrejas evangélicas, não estou entrando no mérito aqui, porque eu sei que existem igrejas neopentecostais picaretas. Tentativa acontece o tempo todo. Que mais? Fala outro exemplo aqui. Proibir Starlink e Tesla, meu amigo, já é proibido porque a gente é pobre, tá? Que é pobre, vocês mantêm a gente na pobreza, é proibido, é proibitivo, vamos mudar o termo. Quem mais? Né? Torturar presos na Papuda, você tá falando das velhotas lá? Vamos ser honesto, né? Vamos ser honesto. É que eu sou, sem ter mais que se fuder, acabou, né, pra vagabundo. Então eu não vou ficar aqui fazendo defensor de direitos humanos de presidiário. Mas, todavia, contudo, no entanto, vocês são defensores disso. E aquelas pessoas estão ali, né, não tiver, assim, se eu for entrar no detalhe do direito, né, como é que estão sendo feitas as audiências e tal, vamos combinar, né? Vamos combinar que a coisa não tá indo direito. Então, assim, não é que tá muito distante da realidade que você tá falando, né? O que você tá falando já está tangenciando a realidade. Em alguns pontos já penetrou na realidade.